O deputado Coronel Alberto Fraga se enfureceu com o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para modificar o entendimento do Congresso Nacional sobre substâncias. O deputado disse: o Supremo Tribunal Federal hoje comete o maior dos crimes contra a população brasileira. É um retrocesso essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Como se não bastasse a gravidade do fato, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal afrontando o Congresso Nacional. O deputado lembrou que o Senado aprovou uma PEC recentemente sobre o mesmo tema e alertou: essa decisão vai levar a um conflito entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Eu espero que, com essa decisão, o presidente do Senado Federal, autor da PEC, adote uma posição. A população brasileira já percebeu que o Supremo Tribunal Federal está usurpando as funções do Congresso Nacional. Alberto Fraga afirmou: milhões de famílias serão destruídas graças a uma decisão equivocada, absurda, escandalosa do Supremo Tribunal Federal. Como se não bastasse o STF se meter na atividade do Congresso Nacional, vai mais além, pratica um ato de insanidade. O deputado desabafou: eu não consigo entender isso. Eu dediquei 28 anos da minha vida à segurança pública deste país, combatendo o uso e o porte de drogas. Agora, eu vejo a Suprema Corte do país tomar uma decisão estúpida. Não há outra palavra. A decisão, além de equivocada, é estúpida, escandalosa e vai prejudicar milhares e milhares de famílias do nosso país. O deputado pediu alguma atitude do parlamento face aos excessos do Supremo, dizendo: espero que o Congresso Nacional reaja e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, coloque em votação a PEC que veio do Senado Federal para acabarmos de uma vez por todas com essa conversa de aceitar esses atropelos por parte do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. Temos que lutar pela manutenção do artigo 49 da Constituição Federal, que são as prerrogativas parlamentares. Nós não podemos aceitar essa interferência de um poder sobre o outro. Não dá para aceitar isso. Chega de ficar com essa coisa de morosidade, que os poderes têm que ser harmônicos, desde que haja respeito mútuo. E não há. Fraga pediu: eu espero que, depois dessa decisão, o Congresso Nacional tome um posicionamento e vamos ver quem é que tem que legislar, se é o Congresso Nacional ou se é o Supremo Tribunal Federal. Não tenho mais palavras para classificar esse ato absurdo, obsceno, escandaloso que foi praticado pelo Supremo Tribunal Federal na tarde de hoje. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de
todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar sobre essa decisão que está por acontecer, que já formou maioria, do Supremo Tribunal Federal em descriminalizar o uso das drogas. O Supremo Tribunal Federal hoje comete o maior dos crimes contra a população brasileira. É um retrocesso essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Como se não bastasse a gravidade do fato, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal afrontando o Congresso Nacional. Até mesmo porque, recentemente,
no Senado Federal foi aprovado a PEC que criminaliza o uso das drogas e o porte em qualquer quantidade. E é o que o povo brasileiro realmente quer. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai trazer um conflito entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Eu espero que agora, com essa decisão, o presidente do Senado Federal, que é autor da PEC, ele tome um posicionamento, ele tem que tomar uma posição. Eu entendo, e a população brasileira já percebeu, que o Supremo Tribunal Federal está usurpando as funções do Congresso Nacional. Essa decisão de hoje, eu espero, senhores ministros, que votaram a favor da descriminalização, e vocês observem as pessoas, os drogados que estão nas ruas, na Cracolândia, e vejam a desgraça que aquela pessoa causou à família deles. É o que vossas excelências fizeram. Será destruída milhares, milhões de famílias, graças a uma decisão equivocada, absurda, escandalosa do Supremo Tribunal Federal. Como se não bastasse o Supremo se meter na atividade do Congresso Nacional, o Supremo vai mais além. Pratica um ato de insanidade, quando permite que pessoas possam usar a droga. Aí vem com uma desculpa que em locais públicos não podem. O que vai acontecer, ministro, é o seu filho ou o seu neto vai chegar numa escola e alguém com um saco cheio de maconha, porque se permitir 60 gramas, como é o que foi falado, um baseado tem 1,4 de gramas de maconha. Então imagina um coleguinha chegar com uma mochila e puxar ali 50, 60 baseados e vai negociar, vai vender. E aí eu pergunto, isso não é comércio? Isso não é tráfico? É claro que é. Então eu não consigo entender. Eu dediquei 28 anos da minha vida pela segurança pública desse país, combatendo o uso e o porte de drogas. E agora eu vejo a Suprema Corte do país tomar uma decisão estúpida. Não tem outra palavra. A decisão, além de equivocada, é estúpida, é escandalosa e vai prejudicar milhares e milhares de famílias do nosso país. Eu espero que o Congresso reaja. Eu espero que agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque para votar a PEC do que veio do Senado, para a gente acabar de uma vez por todas com essa conversa e aceitar esses atropelos por parte do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. Temos que lutar pela manutenção do artigo 49 da Constituição, que são as prerrogativas parlamentares. Nós não podemos aceitar esse tipo de interferência de um poder em cima do outro. Não dá para aceitar. E chega de ficar com essa coisa de morosidade, não, os poderes têm que ser harmônicos, desde que haja respeito mútuo, e não há. Então, eu espero que durante essa decisão, depois dessa decisão, o Congresso Nacional tome um posicionamento. E aí, vamos ver quem é que tem que legislar, se é o Congresso Nacional ou se é o Supremo Tribunal Federal. Eu, indignado com essa decisão, eu peço que todo o meu discurso seja constante na voz do Brasil e nos anais dessa casa. Não tem mais palavras para classificar esse ato absurdo, obsceno, escandaloso que foi praticado pelo Supremo Tribunal Federal na tarde de hoje. Muito obrigado, presidente.